Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando para o nosso momento de meditação e estudo, certo? Então vamos lá, enquanto o Instagram avisa aí vocês que a gente está chegando aqui, para quem vai ver a gravação, né? Para quem é novo aqui no nosso perfil, eu vi que tem bastante gente chegando. Todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, a gente tem um momento aqui de estudo. A gente começa com uma meditação que dura cerca de 5 a 10 minutos aproximadamente, e depois nós estamos fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Falar nisso, eu esqueci de pôr o título, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim, depois eu coloco, pra gente não ir perdendo muito tempo, tá? Então, todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, a gente tem esse momento de meditação e depois nós temos o estudo do livro. No livro, nós estamos aqui no meu, né, na página 31. A gente vai falar hoje sobre a segunda influência que rege a nossa programação mental, que são os exemplos, tá certo? Então, já a gente a gente volta para ele. Vamos então nos conectar com nós mesmos, né? Nós vamos ficar sentados. Se caso você estiver na sua cama ainda, se você quiser, se estiver deitado, eu peço para que você fique semi-deitado, para que você encoste as suas costas aí na cabeceira, para que não corra o risco de você dormir, acabar perdendo o horário, etc. E colocar a culpa em mim por causa disso, tá bom? Então você pode ficar bem tranquila, bem relaxada. Respira profundamente e solta seu corpo. Isso. E aí você vai entrar em conexão com a minha voz e com a música que está no fundo. E por alguns instantes, isso é tudo que você vai prestar atenção. Na minha voz e nas notas musicais da música ao fundo. Isso. Você vai respirar profundamente. E cada vez que você respira, você percebe que o seu corpo solta um pouco mais. Relaxa um pouco mais. E hoje nós vamos entrar em contato com o nosso brilho interior. Às vezes, não é a nossa sombra que nos amedronta. Às vezes, é o tamanho da nossa luz que a gente não sabe lidar. Quando a gente consegue enxergar um pedacinho dela que seja, a gente vê o quão grandiosa é e fica tentando de todas as formas esconder. Isso exige muito da nossa energia. E hoje nós vamos permitir a nossa luz brilhar. Nós vamos aceitar que nós somos luz. E nós vamos permitir que essa luz brilhe. Quando a nossa luz brilha, alguém que está precisando de um pouquinho de luz, muitas vezes se aproxima. E aí nós percebemos que nós temos condição de iluminar um pouco o caminho desta pessoa, para que ela possa seguir, sem se machucar tanto. Nós vamos agradecer por sermos quem somos, do jeitinho que somos, com todas as nossas qualidades, com todos os nossos defeitos.
porque tudo isso nos faz sermos únicas, únicos. E é nisso que está a magia da vida. Cada um é um ser único, nem melhor nem pior. Você é apenas você. Isso. Isso. Você agradece ao Criador, seja de que forma você queira agradecer, por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos em conexão. E por mais um dia que nós temos a oportunidade de fazer a nossa luz irradiar, de sermos quem nós somos e cumprirmos o nosso papel. Respiramos profundamente, tomamos consciência do nosso corpo, podemos mexer ombros, pescoço e abrimos os olhos. Isso, muito bem. Todos aqui, todos bem, todos comigo. Vamos começar o estudo do nosso livro. Como que tá a leitura aí do livro para vocês? Contem para mim, coloquem aí nos comentários. Vocês estão gostando de ler, estão gostando de acompanhar, estão aproveitando, estão colocando em ação os exercícios, fizeram os exercícios de ontem. Conta para mim como que tá isso, tá? E para quem está assistindo a gravação, coloca para mim aqui nos comentários como que tá sendo para você. Me fala se você fez os exercícios, o que você percebeu fazendo os exercícios, tá? Porque lembra que é um estudo, não é uma leitura, né? Eu trago aqui para vocês as minhas percepções, mas é importante que vocês também tragam as percepções de vocês, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, tá? A gente cresce, a gente evolui na troca, quando a gente compartilha, né? E um ponto que é super importante é o seguinte: é muito comum a gente adquirir conhecimento, a gente adquirir informação, as coisas, e guardar e reter. Não, a gente adquire conhecimento, a gente adquire essas informações e a gente passa, a gente compartilha, a gente coloca para o mundo. Porque todas as vezes que eu só retenho, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, o que acontece é a obesidade mental, e aquilo fica trazendo mais confusão, deixa a gente mais perdida. E também o nosso egoísmo. A gente está dando vazão para o nosso egoísmo quando a gente retém aquilo que a gente recebe. Então, por isso que eu sempre falo para vocês: compartilhem essa live, chamem as pessoas, coloquem o nome das pessoas depois quando eu salvo lá, para que elas possam assistir. Elas não precisam estar aqui junto com a gente às 6h26. Elas podem assistir em outro horário. Mas eu sei o quanto que isso é transformador para cada um de nós que estamos presentes e para quem pode assistir depois que seja, sabe? Ah lá, Carla, eu comprei o e-book, mas devolvi e vou pedir o físico para fazer anotações. Eu particularmente eu gosto bastante de livro físico, porque aí eu vou grifando, como eu já mostrei aqui para vocês, né? Que eu grifo o meu. E às vezes eu faço algumas anotações também, eu anoto algumas coisas, tá? Mas então, só voltando, então é importante a gente entender que a gente consome o conhecimento, absorve o conhecimento e compartilha, né? E põe em ação. Então, pôr em ação é você fazer os exercícios que a gente está falando, compartilhar é você trazer outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, às vezes na sua casa mesmo, né? Com o seu marido, com o seu filho, enfim, tá bom? Com a sua mãe, com o seu pai, tá?
Então vamos lá, vamos continuar. Aqui no meu livro a gente está na página 31. Na página 31 a gente vai começar sobre a segunda influência, que são os exemplos. Segunda influência do que, Lúcia? Segunda influência do... Deixa eu olhar como que ele escreve aqui para falar certinho. Dos condicionamentos, né? Então nós temos 3 maneiras principais de ter condicionamento na nossa mente. E hoje a gente vai falar sobre a segunda influência, que são os exemplos. Os exemplos, gente, é aquilo que a gente está vendo, né? Então, e isso é importante porque eu falo muito para os meus alunos em relação à congruência interna. Às vezes a gente escolhe um nicho, às vezes a gente escolhe um posicionamento de mercado e que a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue fazer as coisas. Às vezes tem muita relação com essa congruência interna. Às vezes tem muita relação porque aquilo que eu tô falando não é exatamente o que eu tô fazendo ou o que eu fiz comigo. Principalmente quando a gente está falando de posicionamento, em que a gente é o avatar transformado, que a gente chama, né? O que é? Aquilo que a gente está vendendo de produto, de serviço, é algo que a gente já passou por aquilo, né? Que foi uma transformação que a gente já passou. Então, quando a gente tem esse posicionamento que a gente não passou completamente por aquilo, vai faltar internamente o que a gente chama de congruência interna. Essa congruência interna muitas vezes nos sabota, a falta dela, né? A falta dessa congruência interna muitas vezes nos sabota em fazer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, né? Então é importante a gente olhar o quanto que isso está alinhado dentro da gente. Porque essa congruência interna é o que faz o exemplo. A gente faz o que faz por conta do que a gente é internamente. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, para quem é fumante, a pessoa sabe que fumar faz mal, ela tem consciência disso, ela pode até falar sobre isso, mas não necessariamente ela para de fumar, né? E isso é o exemplo dela. Então, esse ponto é importante a gente entender o quanto que determinam os exemplos. E até usando esse exemplo do fumante, às vezes acontece de que você é uma pessoa fumante e aí você não quer que seus filhos sejam fumantes, porque você sabe o mal que é, você sabe o quão difícil que é sair do vício, você sabe o quanto que dá de trabalho, o quanto te deixa, sei lá, indisposta, etc e tal. E aí você fala para o seu filho ou para sua filha, olha, não é bom fumar, não é bom fumar, não é bom fumar. Só que aí quando você vai olhar, seu filho ou sua filha tá lá fumando. Por quê? Não adianta você falar se o exemplo do que ele tá vendo dentro de casa é uma outra coisa, tá? Então, o exemplo, ele é muito importante. Então, não adianta eu falar se o que eu tô fazendo é diferente. Quando eu falo algo que eu faço diferente, é onde tem a falta da congruência interna que eu falei, tá? Então vamos lá. A segunda influência, os exemplos. Aí ele coloca aqui, ó. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis, né? Às vezes você foi criado por outras pessoas, em questões de dinheiro quando você era criança. Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou eram econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou eram conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado, era difícil? Era fonte de felicidade ou era motivo de ásperas discussões? Tudo isso daqui são exemplos que a gente viu durante a nossa infância. Como era, né? Então eu quero que você faça uma retrospectiva aí na sua infância dos seus cuidadores, né? Sejam seus pais ou outras pessoas que cuidaram de você, seus responsáveis. Como que eles lidavam com a parte do dinheiro? Como era a matéria dinheiro dentro da sua casa? Dentro da sua casa, dinheiro era motivo de alegria ou era motivo de discórdia?
né? Era motivo de alegria ou era motivo de brigas? Quando as pessoas tinham dinheiro, elas brigavam, quando elas faltavam dinheiro, elas brigavam. Observa todas essas partes. Os seus pais, né, esses seus responsáveis, eles investiam ou não? Por exemplo, na minha casa ninguém fazia investimento. Então isso é uma coisa que eu tenho que me forçar a fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que procurar ver, eu tenho que tirar um dia da semana para fazer, porque não é uma coisa... Não vou dizer que não é fácil. Não é uma coisa comum para mim, entendeu? Não é uma coisa fácil para mim. Então, todas as vezes sobre investimento, a minha tendência é não ler, é não querer estudar, é não ver sobre aquilo. Porque dentro da minha casa, as pessoas não investiam, entende? Então, observem isso dentro da casa de vocês, tá? E aí, vocês podem aproveitar, como a gente fez já um exercício, anotando o que a gente ouvia, também anote aquilo que você via, tá? Então, continuando aqui. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que não nos dão. E aí ele usa um ditado que fala o seguinte: a fruta não cai longe da árvore. Vocês já devem ter ouvido esse ditado, né? É um ditado que fala, né? Que para você observar que sempre a gente tá com essa semelhança em relação às nossas origens, tá? E aí ele conta uma historinha aqui, que aí ele conta até com qual que é? Pernil, né? E eu geralmente conto essa história falando do frango. Mas é assim, existe uma história que a pessoa... Eu vou contar igual tá aqui no livro, né? Já que a gente tá fazendo o estudo do livro. A mulher estava preparando um pernil e ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. E aí o marido chegou para ela e perguntou: por que você faz o pernil dessa forma? Por que você corta as duas extremidades, né? A ponta de cima e a ponta de baixo. E aí ela pegou e falou assim: porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe. E aí naquele dia a mãe ia almoçar, ia jantar lá com eles. E aí ele aproveitou e perguntou, né, pra sogra ali, né, por qual motivo que ela fazia o pernil dessa forma, né? Quer ver assim? Aí a mãe fala: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó e saber por que ela cortava as pontas do pernil. E a resposta da avó foi: porque a minha panela era pequena. Então, um ponto que a gente precisa entender é que às vezes a gente está tão condicionado, a gente faz as coisas de uma forma tão condicionada como a nossa mãe, a nossa avó fazia, etc. Só que a gente nunca se questionou porque aquilo é feito daquela forma, porque as pessoas fazem como fazem aquilo, certo? Então a avó fazia o pernil cortando as pontas porque a panela era pequena. Não porque era forma de preparar exatamente. Só que aí a avó, né, a mãe fez dessa forma e a filha continuou dessa forma. Sim, Carla, é uma parte sistêmica. A gente vai continuando os nossos padrões familiares. E às vezes a gente traz esses padrões que a gente nem sabe que a gente traz. Isso é um pequeno exemplo de uma comida que você está cozinhando. Mas quantas coisas aí na sua vida talvez você faça que você nem preste atenção que você faz dessa forma. Você nem preste atenção que você está condicionado ou condicionada. Como é o caso, por exemplo, dos investimentos que eu falei, né? Dentro da minha família, eu não vejo as pessoas investirem, né? Eu não via as pessoas investirem. Então eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso. Eu tenho que fazer um certo esforço para mudar esse meu padrão enraizado, entende? Porque esse era o exemplo que eu tinha, tá bom? Aí vamos seguir aqui. Aí o Harvey, ele fala sobre um exemplo dele próprio. E assim, esse exemplo dele cai assim perfeito para mim. Uma pena que a Elis, eu acho que ela não tá aqui, ela não chegou ainda, mas é justamente um exemplo que eu tinha comentado com ela outro dia, né? O pai do Harvey, ele era construtor, né? Olha lá, ó, empresário do ramo da construção civil. E ele construía de 12 a 100 casas por projeto. Só que isso demandava um grande investimento de capital.
E o que acontecia? Ele normalmente fazia um empréstimo dos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Então, todas as vezes que ele ia começar um projeto, ele e o pai, né, o pai do Harvey ia começar um projeto, que ele fazia esse empréstimo e que ele encontrava o terreno, fazia esse empréstimo, etc., para depois ele fazer a construção, eles passavam um período de muita escassez. Então ele fala até aqui que o pai dele costumava ficar extremamente mal-humorado durante esse período, né? Todas as vezes que ele ia conversar com o pai vinha, né? Com todas as garras, a gente não tem dinheiro, não tem como fazer isso, etc, etc. E essa situação, ele falou que durava de 1 a 2 anos até as casas serem vendidas. E depois que elas eram vendidas, ele falou assim, a gente ficava cheio da grana. E da noite para o dia, o pai se transformava numa outra pessoa. Ele ficava feliz, ele ficava afável, extremamente generoso. E até chegava a perguntar para o próprio Harvey se ele precisava ou não de dinheiro. Então, o que acontecia? Se você observar, a vida dele, ele tinha uma alta e uma baixa. Uma alta e uma baixa. E isso ele aprendeu com o pai por conta dele ser construtor. E aí, imagina o seguinte, né? Lembra que a gente tem uma tendência a seguir o exemplo dos nossos pais. O que aconteceu? Na época ele terminou os estudos e ele se tornou o quê? Um construtor. Ele fez a mesma coisa que o pai. Então, ele se meteu em vários negócios relacionados à construção. E ele fazia exatamente a mesma coisa, ganhava pequenas fortunas, em pouco tempo estava de novo lá na pindaíba, certo? Então ele ia e começava um outro negócio, aí ele se sentia novamente no topo do mundo e depois ele se via no fundo do poço, tá? E aí ele conta aqui que ele ficou cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até ele perceber que o problema não era o ramo do negócio, não eram os sócios, não eram os empregados, não era a situação econômica do país. O ponto principal é que ele estava repetindo esse padrão que ele tinha aprendido. Ele estava repetindo o exemplo, certo? Então observem isso, aproveitando, já façam esse exercício. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade, a culpa desse período que a gente está vivendo, que às vezes é de uma escassez, de uma crise, etc., fora. Às vezes a gente coloca essa culpa no ramo do negócio que a gente escolheu, que o projeto que não deu certo, que o produto que não é bom, que foi o nome do produto que não estava legal, que era a promessa do produto que não estava legal, para quem aqui faz parte do marketing digital, né? Para os empregados, para a situação econômica, né? Tudo isso a gente fica colocando culpa fora. Só que o grande ponto é que às vezes a gente não olha pra gente mesmo e observa o que a gente está fazendo. E ele estava inconscientemente revivendo os altos e baixos do próprio pai, certo? Como ele teve essa oportunidade de aprender, né? Ele aprendeu o que ele está trazendo exatamente aqui no livro, né? Que é abandonar esse modelo ioiô, que é altos e baixos, né? O modelo ioiô. E ele passou a construir essa nova vida, que é uma vida de prosperidade. Ainda bem que ele aprendeu, né? Para trazer isso pra gente pelo livro. E aí ele põe um ponto que eu grifei aqui, ó, e que eu acho muito importante, que eu vou ler para vocês. Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas não... Ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Olha só, ele ainda tem ânsia de mudar. E assim, eu me identifico demais com o Harvey nessa parte aqui, porque a minha história de vida é muito parecida com a dele, mas muito. Só que no caso não era o meu pai, era minha mãe. Esses altos e baixos, né? Minha mãe também era da área de imóveis, né? Ela era corretora de imóveis. Então a gente passava um período grande na pindaíba e a gente passava um período grande de muito dinheiro, que era quando ela vendia algum apartamento, alguma casa, etc, sabe? Então assim, eu me identifico demais com essa história dele.
E eu me identifico também porque eu percebi que eu fazia exatamente a mesma coisa, tá? Então, ele fala que até hoje, quando ele sente ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a si mesmo no processo, mas agora ele tem na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação, pode retomar a concentração e voltar ao seu trabalho. Então, um ponto importante é a gente observar o seguinte: como que a nossa mente está funcionando quando essas coisas vêm, quando essas informações chegam pra gente, tá? Porque essas informações que chegam pra gente é o poder que a gente tem de mudar a nossa história. Que informações é essa, Lúcia? Essa que você tá tendo agora aqui comigo nessa live, tá? Então, essa informação que você tá tendo comigo agora aqui nessa live, você provavelmente está tomando consciência de certos padrões, de certas situações que você viveu ou que você vive e que você não tinha consciência. E você estava repetindo ao longo de vários anos. E agora você tem o poder de mudar, tá bom? E aí, aproveitando aqui o Marcelo, eu sou novo por aqui, seja super bem-vindo, Marcelo. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h26, a gente começa fazendo uma meditação e depois a gente está fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Nós estamos na página 33 agora, então se você quiser comprar o livro, caso você já tenha, você está convidado a participar aqui com a gente, tá bom? Então, e como o Harvey colocou, que eu falei para vocês nos encontros anteriores, como que a gente muda isso, né, Lúcia? O primeiro ponto é a gente tomar consciência daquilo. Então, a gente olhar para nossa vida e ver como ela tá. Olha, não tá legal, Lúcia, não tá bacana, eu tô numa escassez danada, eu tô numa pindaída danada, ok, beleza. Vamos olhar para isso. Aí observe o que a gente fez ontem, que foram as programações verbais, então aquilo que a gente ouviu, e hoje a gente está falando sobre a programação de exemplo, né? O que a gente viu, certo? Ok, aí continuando aqui, ele fala até sobre um senhor que em um dos seminários chegou para ele todo choroso, porque ele falou assim: nossa, eu demorei um tempão para conseguir perceber isso, e agora como é que eu vou fazer? Porque eu estudei tanto, eu adquiri tanto conhecimento, achando que sempre o problema era a minha falta de conhecimento. E aí vamos aqui, né? Quem nunca, gente? Olha só, eu falo isso tanto dentro aqui dos meus produtos, das coisas que eu faço. Eu sei que geralmente eu atraio esse tipo de seguidor ou esse tipo de aluno que são pessoas extremamente estudiosas e inteligentes, tá? As pessoas que me seguem normalmente são pessoas inteligentes e estudiosas, porque eu também sou assim, semelhante atrai semelhante. E todas as vezes, e é muito comum a gente acabar estudando porque a gente acha que falta alguma coisa na gente. A gente acha que não consegue vender porque falta conhecimento XYZ. A gente acha que não consegue atrair o cliente porque está faltando tal conhecimento, tal informação, entende? E aí ele ficou super choroso, esse senhor, porque ele percebeu que não era falta de conhecimento. Na verdade, ele não conseguia fazer dinheiro, ele não conseguia ser próspero por conta de um condicionamento, por conta dele perceber que ele estava repetindo esses padrões de exemplo da casa dele. E aí o Harvey fala um negócio que eu achei muito interessante. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Isso é um ponto muito importante, eu falo isso muito dentro dos meus produtos. Principalmente dentro do Descubra Seu Nicho, por exemplo. O Descubra Seu Nicho, eu ajudo você a despertar, né? A você trazer à tona aquilo que você faz bem, faz fácil e faz dinheiro. Só que lá dentro, a jornada que eu caminho com vocês, que eu levo vocês, na verdade, é um despertamento de quem você já é. Entendeu? Não é algo novo. Eu tô trazendo à tona aquilo que você já é. A maioria das vezes a gente já sabe as coisas, a gente só tá tendo um despertamento para aquilo. A gente só tá, como é que ele pôs aqui? A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Por isso que um ponto importante a gente prestar atenção.
E eu falo isso muito também. As pessoas percebem quando alguém está querendo manipular a gente. Mesmo que aquilo que eu esteja trazendo seja verdadeira, seja uma informação importante, está te acrescentando, tá, etc. A pessoa percebe quando existe uma manipulação, percebe quando não existe uma verdade. Por isso que o processo de venda, o processo de atração de clientes, o processo de venda, ele não tem uma relação com técnicas apenas. Lógico que existem técnicas, mas não é apenas isso, porque eu posso decorar todas as técnicas e ficar como um robô repetindo aquelas técnicas e aí não vai funcionar. O ponto principal é essa congruência interna, é eu sentir verdadeiramente aquilo que eu sou e conseguir transmitir. Por isso que um dos grandes pontos principais num processo de venda é a nossa autoconfiança, é o quanto eu confio no meu taco. E normalmente as pessoas que são muito estudiosas, muito inteligentes, elas têm uma tendência a não confiar nelas próprias, porque elas estão sempre achando que está faltando algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação. Elas estão sempre em busca da próxima formação, em busca da próxima especialização, porque acha que aquilo que ela tem não é suficiente para ajudar as outras pessoas, para transformar as outras pessoas. E o que eu quero mostrar para você é que tudo aquilo que você tem é mais do que suficiente para você ajudar alguém. É mais do que suficiente para que você possa ter um produto ou um serviço para vender e para fazer dinheiro, tá? Então, voltando aqui, né? Aí ele põe uma frase aqui que eu grifei, que eu quero ler para vocês, que é fundamental. Mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo de dinheiro, no caso, né, não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Olha que forte essa frase, hein? Vou ler novamente. Mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condicionado financeiramente. Então, justamente essa leitura, gente, eu resolvi trazer para vocês porque eu percebo isso claramente dentro dos meus alunos. Todas as minhas técnicas, todas as minhas metodologias, todas as ferramentas que eu ensino, eu trago essa mentalidade para vocês, para que vocês possam mudar, porque eu sei que são esses condicionamentos que nos impedem. Porque às vezes eu já fiz esse teste, sabe? Eu já fiz cursos, produtos assim, onde eu entrego, eu ensino as ferramentas, eu ensino as técnicas para a pessoa, só que às vezes a pessoa não sai do lugar. E ela não sai do lugar por quê? Porque ela traz enraizado dentro dela esses condicionamentos, tá? E aí a gente tem que aprender a olhar essas programações, esses condicionamentos que a gente traz e mudar isso para que a gente possa realmente ser próspero, fazer dinheiro e tudo mais, tá certo? Então, como de costume, eu sempre libero vocês aqui às 7 horas. Se tiver alguma pergunta, pode ir colocando. Eu vi que chegou gente nova, sejam super bem-vindos. Todos os dias de segunda a sexta, 6h26, nós estamos aqui. Nós começamos com 5 a 10 minutos de meditação, só para a gente se centrar, se conectar. E depois nós estamos fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Nós paramos hoje na nossa página, na página que está aqui do meu livro, que eu não sei se muda de edição para edição, na página 34. A gente está na parte da programação por intermédio dos exemplos, que a gente vai continuar amanhã nesse mesmo horário, tá certo? Bom dia, Bruno, seja bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, se não tiver nenhuma questão, a gente finaliza por aqui e nós continuamos então amanhã. E lembrando, compartilhem essa live com outras pessoas que vocês percebem que precisam desse estudo, que precisam desse conhecimento. Às vezes a pessoa não pode estar aqui com a gente às 6h26, mas ela pode assistir depois. Eu tenho várias seguidoras aqui que depois assistem e me mandam lá seus comentários. Coloquem seus comentários aqui sobre o que você aprendeu, quais as suas percepções, o que está mudando aí já na sua vida com esse nosso estudo, tá? Deixe aqui as pessoas que você quer
que depois assistam, compartilhem por privado, da forma que vocês acharem melhor. Quanto mais a gente trouxer pessoas para nossa egrégora, mais nós vamos crescer juntos. Lembra? Esse crescimento é em conjunto. E eu aguardo você, então, amanhã às 6h26 aqui. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau e bom dia. Bom dia, Marcelo. Seja super bem-vindo.